Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um planejamento de aula. Hoje eu estou com vocês aqui com o planejamento do 9º ano, certo? Eu sou o Rodrigo, homem branco, cabelos e olhos castanhos claros. Estou vestindo uma camiseta marrom escura e calça bege. Então hoje a aula vai ser referente às aulas 1 e 2 do 9º ano, né? Que nós vamos ver aqui no cronograma. É a semana 1 para começar o bimestre, né, o segundo bimestre. Nós estamos aqui a partir da semana 14, aulas 1 e 2, 9º ano. Nós deixamos disponível para vocês as semanas seguintes, para vocês terem uma visualização de qual vai ser a turma das próximas semanas, certo? Então vamos começar com o objetivo de nosso planejamento hoje. É que você, professor, seja capaz de quê? Elaborar o plano das aulas 1 e 2 do 9º ano, identificando possíveis desafios e selecionando estratégias pedagógicas e didáticas alinhadas aos objetivos e aos conteúdos de aprendizagem a fim de definir as metodologias mais adequadas para a sala de aula. O objetivo das aulas, entender o funcionamento dos sensores e como eles contribuem para as estações meteorológicas e consumo de recursos, e também compreender como as mudanças climáticas estão relacionadas com o bem-estar da sociedade, pessoal. Então, passa para o próximo slide. Aqui é a nossa capa do material digital, né? Estação meteorológica, como lidamos com o clima, é o título da aula. Aulas 1 e 2, anos finais do 9º ano. Próximo, por favor. Temos aqui o recorte do nosso escopo sequência, certo? Então, para vocês verem como é o nosso escopo sequência do 9º ano dessas aulas, né? E se quiserem acessar o escopo sequência, é só clicar nesse link que nós disponibilizamos aí em cima que vocês vão ter acesso a eles. Próximo, por favor. Temos aqui também os slides dos conteúdos e objetivos do nosso planejamento, né? No caso das nossas aulas 1 e 2 aqui de hoje, ok? Mas então, professores, já estão preparados para a gente fazer o nosso planejamento de aula? Então, pessoal, para começar, o foco no conteúdo da nossa aula aqui de hoje começa nos slides 3 a 5 do nosso material digital, né? Onde o objetivo deles é justamente destacar e relacionar essas mudanças climáticas com a tecnologia, né? Mostrando sempre o papel da robótica nesse monitoramento do meio ambiente, ok? Então começa a aula fazendo essa conexão, né, do tema com o conteúdo que está no slide 3, certo? Faz essa conexão, leia com eles em conjunto o texto, apresente o vídeo que fala sobre a preocupação das mudanças climáticas, né, no nosso país, e também apresente um outro vídeo do slide 5, que é bem importante, né, sobre mudanças climáticas também, certo? Depois de apresentar tudo isso, você vai para a parte de reflexão e faz com o aluno incentive eles a expor suas ideias. Que ideias eles podem trazer de dispositivos ou então sugestões que diminuam esse impacto no ambiente para diminuir essas mudanças climáticas, amenizar essas mudanças climáticas, certo? E deixe eles trazerem os exemplos desses dispositivos ou sugestões, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui lixeira inteligente, drones de reflorestamento, etc. Certo? Não passe mais de 10 minutos por esses slides, né, de 3 a 5 do material digital, certo? Para fazer uma coisa bem descontraída e rápida e que não fique muito tempo. Temos nas nossas anotações do material digital, no planejamento de aula aqui, nós temos nas anotações mais sugestões de dispositivos que eles possam falar na aula, certo? E aí a gente traz uma dica para vocês aqui nesse slide, né, nosso aqui do planejamento de quiz interativo, certo? Faça um quiz interativo com eles, a corrida pelo clima, por exemplo, onde eles vão usar o Kahoot, o Mentimeter, pode ser manual também, não tem problema algum, certo? Então a ideia que a gente tem trazendo essas ideias, essas sugestões, é tornar esse conteúdo tão, por exemplo, teórico, numa coisa mais prática e que eles possam estar se divertindo, aprender brincando, aprender se divertindo, certo? Então, exemplos de perguntas, como sensores podem ajudar a prever os desastres naturais, aí fica com vocês, professores. Então, todos podem fazer essa atividade, tanto online quanto se for manual mesmo. E não tem celular, pessoal, você pode falar assim, Rodrigo, não tem celular. Faz no computador, usa o computador, faz duplas, grupos, se não tiver computador suficiente, certo? Aí vai com vocês. Em sala de aula. 10 a 15 minutos dessa atividade, não passe muito disso, certo? Pode ir para o próximo. Outra dica que a gente vai dar é a respeito desse slide 6, também fala sobre mudanças climáticas, efeito estufa, se é um vilão ou herói ou mocinho. Então, a gente tem uma dica bem interessante, né? E para dar para vocês. Mas antes de passar para essa dica, sempre procurem fazer uma interdisciplinaridade, né? Incentive os alunos a perguntar para os outros professores, né, de ciências, de geografia, a respeito desse tema, para que eles possam também ajudá-los. Tanto antes da aula, se for possível, tanto depois, certo?
E a sugestão para trabalhar essa temática do efeito estufa, para o próximo, é fazer um tribunal do clima, onde você vai dividir os grupos, a sala em 2 grupos. Um grupo vai ser defesa e outro grupo vai ser a acusação. E se houver muitos alunos aí, vocês podem colocar juízes e tudo mais para avaliar a questão, certo? O ideal também é fazer um tribunal do júri para dar o veredicto final, que fica uma coisa um pouco mais justa, onde muitos participam, né? Ninguém conhece o voto, e assim por diante. Sugestão de minutagem é de 20 a 25 minutos dessa atividade, mas aí depende da dinâmica que vocês escolherem, certo, pessoal? E também tem um negócio. Nas anotações, está explicando direitinho, desse PPT, está explicando direitinho como fazer essa atividade, certo? Se vocês optarem por fazer ela. E aí, vai para o slide 7 aqui, ó. E que esse slide 7 fala sobre as mudanças climáticas e a preocupação, que não é uma preocupação só nossa aqui do nosso país, da nossa região, da nossa cidade, é uma preocupação global. Então é sobre essa ODS, né, 13, que é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, certo? Passe por esse slide, explique para eles o que é a ODS, entrem, acesse o link aqui do material digital, faça a leitura com eles ou divida em grupos para fazer essa discussão, esse debate após, né, a leitura, para eles perceberem que essa preocupação não é só nossa, também é uma preocupação global, certo? Tragam também imagens, como está no slide aqui, ó, de umas imagens impactantes, como a seca, o urso polar navegando num iceberg na ponta de um gelo, né? E o mundo metade pegando fogo, metade ele tá normal. Então tragam essas imagens também para mostrar para o aluno que é uma realidade do nosso dia a dia, certo? Passando por esses slides todos, à medida que eles fizerem a leitura, vocês vão fazendo o quê? Vão fazendo esse debate reflexivo, certo? E depois vocês finalizam essa parte de mudanças climáticas, né? Com uma conclusão que eles mesmos podem dar, já preparando eles para a nossa missão do dia, né? Que é o nosso mão na massa, que vai ser mais para frente, eu vou explicar para vocês qual que é. Certo, pessoal? Mas vamos ficando aqui, por enquanto, com as nossas atividades interativas. Bom, pessoal, depois de tanta mudança climática que nós vimos aí nos slides anteriores, a gente vai mudar o foco para as estações meteorológicas e os sensores que fazem ela funcionar, que faz o acompanhamento climático, certo? Mas antes de vocês mostrarem esses slides de 8 a 12, antes inicie inicie essa parte da aula com uma pergunta provocadora, como por exemplo as que a gente sugeriu aqui, ó, como nós sabemos que roupa usar amanhã, como que um agricultor decide quando plantar, certo? E deixa que os alunos eles expressem suas ideias livremente, um diálogo bem tranquilo para que o conteúdo seja exposto de maneira bem produtiva, certo? Essas perguntas aqui também, pessoal, elas são sugestões, vocês podem criar outras perguntas, ok? Depois de provocar os alunos, instigar essa curiosidade, você vai apresentar os slides, né, de 8 a 12, né? Lendo com eles em voz alta ou pedindo para ler a cada momento, certo? E vai destacando as palavras-chave, como clima, automáticas, dados, sensores, essas palavras que vão estar até em negrito aqui nos slides, ok? Também o ideal aqui é vocês, além das imagens que tem aqui das estações, da estação meteorológica aqui, vocês mostrem imagens de estações meteorológicas vistas de cima, de lado, mostre também os sensores, tudo, passe por sensor, mostre como eles são, como eles se parecem, certo? Tragam curiosidades, tudo para enriquecer essa aprendizagem do aluno, certo? E aí a gente sugere, depois dessa introdução toda, fazer também mais uma atividade. Lembrando que é uma sugestão. Eu vou explicar lá no próximo slide aqui, ó. Então aqui a gente tem essa investigação guiada, né? Que a gente pode fazer o quê? Você vai dar perguntas, né? Vai distribuir perguntas para grupos que vocês vão dividir. E a gente sugere dividir a turma em grupos de 4 a 5 alunos, certo? E essa divisão já vai ser aproveitada, já pode ser aproveitada, se você optar por escolher essa atividade, essa investigação guiada, vai ser aproveitada lá no final, né, no nosso mão na massa. Já podem ficar prontos para isso, certo? E aí, dividido o grupo, você vai distribuir as perguntas. Ou seja, grupo 1 vai receber a pergunta quais os dados são coletados por uma estação meteorológica, para que serve? Grupo 2, quais os tipos de sensores que existem, né, em uma estação meteorológica. E eles vão fazer essa pesquisa toda, certo? E aqui, professor,
Você pode também, se não tem acesso à internet, né, lá na observação e na dica lá embaixo em negrito, você pode também já trazer a pesquisa já pronta para eles. E na pesquisa, trazer a pesquisa pronta não é dar resposta, você traz as notícias, os textos impressos, ou mesmo o link para eles pesquisarem na internet, né, no computador, para que eles achem as respostas a essas perguntas lendo essas notícias, né? Então você vai meio que orientar, né, fazer a investigação deles, mas de maneira orientada, ok? Sugestão que a gente tem nessa atividade é de 10 a 15 minutos. Você pode variar de acordo com a dinâmica da aula e os alunos também, né, pessoal? Então vocês ficam à vontade para fazer. E aí, depois dessa atividade, você já pode entrar na prática direto, que é a nossa mão na massa, que vai ser o quê? Fazer um cartaz, né? Criar um cartaz sobre essas mudanças climáticas, que mais pra frente eu vou mostrar para vocês. Mas antes de você criar esse cartaz, você tem que ter esses materiais aqui, né, já preparados. Ou seja, prepare com antecedência todos esses materiais, cartolina, canetinha, lápis, borracha, para que tenham todos os materiais na sala e que vocês não sejam pegos desprevenidos. Estamos sem cartolina. Pode usar cartolina, a gente sugere cartolina, pode usar papel craft ou qualquer outro tipo de papel ou apresentação. E vocês podem também fazer um mapa virtual também. Vamos trabalhar só online. Pode trabalhar online também, fazer esse cartaz online, desde que tenha depois o produtinho final do aluno, certo? Pode passar? E aí a gente traz aqui na prática de vocês uma sugestão aqui, uma orientação para você deixar essa atividade, né, integrar essa atividade de maneira bem estratégica e metodológica. Ou seja, segue esses passos aqui para você conseguir atingir, né, garantir o foco nesses conteúdos e objetivos. Você define a estratégia que você vai usar, a metodológica que vai usar, ou seja, incentive a aprendizagem ativa e o trabalho colaborativo dos alunos. Sempre forneça os recursos didáticos disponíveis, tipo, use de tecnologia, forneça as ferramentas para eles, certo? Online, ou então ferramenta offline também. Forneça material impresso, se possível, e sempre esteja mostrando vídeos também educacionais a respeito do tema, e sempre linkado, não esquecendo o foco, né, linkando com a robótica no nosso dia a dia. E também adeque os conteúdos, né, e objetivos da aprendizagem. Sempre faça essa adequação, ou seja, conecte ela com a realidade do aluno, né, de acordo com o que ele vive no seu bairro, na sua cidade, né? Sempre fomente também, estimule essa habilidade de comunicação deles e favoreça essa interdisciplinaridade, certo? Essa integração interdisciplinar, ou seja, mostre para eles que esse conteúdo, esse tema, também está presente em ciências, matemática, em geografia, certo? E também, próximo slide, tudo isso para o quê? O próximo slide, mais um, isso aí. Tudo isso, a gente chega nesse slide 17, que ele vai ajudar você também a orientar como fazer essa atividade do cartaz. Ou seja, vai dar esses 5 passos aqui para vocês conduzirem essa atividade e não perder o foco do que realmente a gente quer atingir com essa aula do material digital, certo? Agora, antes de você iniciar essa atividade do cartaz, sempre incentive eles a querer saber, né, o impacto das mudanças climáticas no nosso mundo, principalmente também o que o seu bairro, a sua cidade, a sua região, ela faz ou não está fazendo, ou está fazendo a respeito das mudanças climáticas, ou seja, o que ela faz de positivo para amenizar as mudanças climáticas, o que ela não está fazendo, deixando de fazer. E traga ideias também, certo? E aí tudo isso vai ajudar o aluno a desenvolver esse pensamento crítico a respeito do tema. E aí chegamos nessa parte final da aula, que é o que o estudante deve fazer ao chegar... o que o estudante deve saber ao chegar no final da aula. Ou seja, é compreender que o efeito estufa e a relação com as mudanças climáticas, né, são uma coisa real e que impacta muito no nosso dia a dia, certo? E que eles analisem sempre esses pontos, né? Vejam esse tema, sempre sabendo analisar os pontos negativos e os pontos positivos que a nossa sociedade, o nosso país, a nossa cidade faz para amenizar essas mudanças climáticas, certo? Isso aí a gente desenvolve com eles o pensamento crítico, né? E também a gente atinge a nossa meta, que é entender sobre os sensores e aprender um pouco mais como esses sensores, dentro de uma estação meteorológica, ajudam a monitorar essas mudanças climáticas, o clima do dia a dia, certo? E aí nós vamos chegando na parte final da aula, temos nosso material de apoio, né, playlists e o QR Code do nosso lado direito aqui, que vocês acessem e deem o seu parecer sobre o nosso planejamento de aula do 9º ano aqui. Então,
Caso haja problemas ao abrir o link, a gente sugere também que limpe o cache do seu navegador, certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.